Seguinte, nós vamos falar agora sobre o Cristo ressuscitado. Pode sentar, toma o seu lugar. E antes da gente começar, só queria dizer que eu sou pentecostal e eu não sei pregar sem barulho. Então você vai ter que me ajudar aí, tá bom? Amém? Então vamos abrir a palavra juntos? Vamos falar aí sobre o Cristo ressurreto. Se você está com a sua Bíblia, abra aí em Romanos 6. Romanos 6, versículo 23. A gente vai ler só a parte A. Prometo que eu vou ser o mais rápido possível, porque eu quero que a gente tenha tempo para orar, para ministrar, para clamar ao Senhor pela igreja, amém? Todos acharam? Quem achou, diga, eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga, eu também. Peraí que tem uns eu também. Ô irmão, Romanos, irmão. Vamos lá. Romanos 6, 23, a parte A diz assim: pois o salário do pecado é a morte. Amém. Vamos orar. Baixe suas cabeças aí. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado por tudo que você já fez até aqui. Obrigado porque sabedoria e revelação têm sido acrescentados a nós nesse dia. Obrigado pela sua gloriosa presença que é manifesta em nosso meio. Senhor, que honra, que privilégio, Senhor. Estar numa sala dessa e simplesmente ter a certeza que o seu Espírito se move entre nós. Que honra, Jesus, saber que você é aquele que passeia no meio dos candelabros, no meio do seu povo. Obrigado, Espírito Santo. Nós queremos te pedir, fala conosco mais uma vez. Aquece o nosso coração, abre os olhos do nosso entendimento. Enche-nos, Senhor, de esperança. Essa é a palavra para agora, Pai. Eu peço, caia sobre nós com a verdadeira esperança, Senhor. No nome de Jesus, amém. Então, o salário do pecado é a morte, certo? Quantos aqui conhecem esse texto? Um dia, gente, eu sou meio estranha, tá? Um dia eu senti vontade de fazer meu devocional no cemitério. Alguém já fez isso? Não? Uma experiência interessante, se Deus mandasse aí um dia. Era um momento da minha vida que eu estava meditando um pouco sobre a brevidade da vida, como a vida passa rápido. Tem gente aqui que me acompanha há anos e eu mostrava a Luísa pequenininha. A Luísa está aí com 13 anos, já passou de mim, já. Enfim, a vida passa muito rápido, é verdade ou não é? Quando a gente menos espera, o tempo já foi. E aí, aquele dia que eu fui fazer o devocional no cemitério, eu sentei embaixo de uma árvore e fiquei ali quietinha, só observando, né, aquele lugar. E, gente, era um silêncio. Um silêncio literalmente sepulcral. Ali era sepulcral mesmo. E aquele silêncio é estranho. É ou não é? O silêncio da morte não é estranho? Morrer é estranho, né, gente? E aí, pensando sobre isso, pensando sobre morte, eu me lembrei de um texto que o Pedro Bial, aquele jornalista, escreveu uma vez na morte do Bussunda, que era do Caceta e Planeta. Quem é que lembra do Bussunda? Você acabou de revelar que você é um velho. A maioria das pessoas nem levantou a mão. Mas tinha um cara da Globo que morreu, muito jovem, e o Pedro Bial escreveu uma poesia sobre a morte. E eu vou ler rapidamente para você alguns trechos, porque eu recortei essa poesia, tá? Diz assim, olha: a morte por si só é uma piada pronta. Morrer é ridículo. Você combinou de jantar com a sua namorada, está fazendo um tratamento dentário, tem planos para a semana que vem, vai autenticar um documento no cartório, colocar gasolina no carro e no meio da tarde, morre. Qual é? Morrer é um xiste, uma piada. Você deixou em casa suas camisas penduradas no cabide, sua toalha úmida no varal, e penduradas também algumas contas. E outros vão ser obrigados a arrumar suas tralhas, a mexer nas suas gavetas, a apagar as pistas que você demorou uma vida inteira para deixar. Logo você, que sempre dizia, das minhas coisas cuido eu. Morrer é o exagero. E como se sabe, o exagero é a matéria-prima das piadas. Só que essa não tem graça. O que a gente vê nesse texto é que, assim como a minha estranheza lá naquele cemitério, ela está aqui também no poema. Morrer é um absurdo para o ser humano. Morrer é estranho.
Morrer é algo pra gente muito esquisito. Parece que tem alguma coisa errada. É ou não é? Quando você vai no velório e vê o morto no caixão, não é estranho? Só que não devia ser, gente. Sabe por que não? Porque Gênesis 2:17 diz assim, o Senhor dizendo para Adão: da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Então, Deus avisou. No dia que vocês pecarem, vocês vão morrer. E a gente continua achando a morte estranha e um absurdo. Ezequiel diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Até tem uma musiquinha do Diante do Trono, né? Que a Ana Paula canta assim: quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer. Gente, ó, desde criança nós estamos aprendendo isso. E aliás é uma musiquinha super leve para você cantar com seus filhos. Mas é o Evangelho. Quem pecar vai morrer. A morte, eu quero sintetizar isso para a gente entrar no assunto. A morte é o castigo do pecador. Simples assim. Por mais estranho que seja. A morte é a maldição, gente. É por isso que é tão esquisito. Eu vim aqui para falar para você e para compartilhar com você que a Bíblia não vai falar que nós somos maus apenas. A Bíblia vai falar que nós estamos mortos. Nós estamos mortos nos nossos pecados e delitos. Nós morremos quando Adão pecou. Sabe qual é o problema? Por causa da morte ser esquisita pra gente, o que a gente tenta fazer? A gente tenta suavizar o problema. Então assim, quando as minhas crianças eram pequenas, elas não gostavam de comer legume. Tipo brócolis, beterraba, essas coisas assim. Aí sabe o que eu fazia? Eu ia cozinhar feijão e botava os legumes tudo dentro do feijão. Porque era um jeito de eu disfarçar algo ruim de engolir numa coisa boa. E é isso que a gente fez com a morte, gente. Falaram para mim e para você que se a gente morrer, crendo em Jesus Cristo, nós vamos para onde? Para o céu. Só que é um céu de nuvens branquinhas e felpudas, onde existem anjos tocando harpinha. É ou não é? Quem já ouviu essa história? Obrigado, meu filho. Olha lá, tem alguém pelo menos respondendo a pregação, já que você não está respondendo. Falaram pra gente que a gente ia para esse céu de nuvens branquinhas, de anjos tocando harpas. Essa visão que a gente tem de céu, gente, é uma visão muito influenciada pelo platonismo, que o Douglas falou aqui de manhã. Essa visão grega de mundo, que tudo que é material, matéria, é ruim. E tudo que é espiritual, etéreo, de outra dimensão, é elevado. Então, qual é o plano de Deus? O plano de Deus é acabar com isso aqui. Com esse corpo, com essa criação. E então, quando nós morrermos, nós vamos para esse céu etéreo. E lá, sim, finalmente, nós estaremos elevados. Só que olha o sutil engano que existe nisso. Se isso for verdade, se o céu for um lar definitivo, a morte, então, ela é a bênção e não a maldição. Se isso for verdade, a morte é o prêmio e não o castigo. Nós fomos feitos para viver para sempre. Então as pessoas tentam embrulhar esse assunto tão indigesto e tornar ele um pouco mais palatável, disfarçando a morte com esse céu etéreo. Só que, gente, isso não é verdade. Nós precisamos hoje desconstruir isso na nossa mente. O céu é um lugar temporário. O nosso destino eterno é o reino de Deus. No novo céu e nova terra. Bom, vocês viram aqui o Bob falando muito bem sobre o Cristo crucificado. E eu quero só pintar com você essa imagem de novo, para não sair da sua mente. Então Cristo morreu. Ele foi colocado numa tumba, num túmulo, num sepulcro, numa caverna, seja lá como você quiser chamar. E na porta, para tampar essa caverna, tinha uma pedra. E essa pedra, gente, era uma pedra que pesava toneladas. Uma pedra muito pesada, muito grande, muito difícil de ser movida. Então pensa, ele na tumba, essa pedra enorme na porta. Não bastasse essa pedra pesada, ainda tinha um selo nessa pedra. E o selo, provavelmente de cera, era uma inscrição romana que garantia, olha, isso foi fechado e não será aberto.
Então vê comigo, a tumba, a pedra pesada, o selo na pedra, e não bastava o selo na pedra, eles ainda colocaram guardas na frente do túmulo. Não bastava ainda a pedra pesada, o selo na pedra, os guardas na frente, Satanás, os seus demônios e o peso dos pecados de todas as eras, de toda a humanidade, tudo contribuía para aquela pedra ficar fechada. Jesus estava completamente prisioneiro do nosso maior inimigo, do inimigo intransponível, que é a morte. Eu quero que você imagine Satanás olhando para aquele túmulo. Imagine os demônios olhando para aquela cena, gente, dizendo como que, se ele ficar aí para sempre, vencemos. Se o salário do pecado é a morte, salário pago. Só que, você conhece a história? Se você quiser ler um pouco mais, anota aí no seu bloco de anotação. Você pode pesquisar depois em Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24 e João 20. Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24 e João 20. Você vai ver que no domingo depois da crucificação, as mulheres foram até o túmulo. Você conhece a história. Nos 4 evangelhos vai falar de Maria, Maria Madalena, Salomé e vai falar de Joana. E quando elas chegam nesse lugar, nessa tumba, nesse cenário que nós acabamos de falar, algo muito estranho aconteceu. Quando elas chegaram lá, essa pedra estava completamente removida. Não havia mais pedra na entrada da tumba. Não havia mais aquela tonelada de pesos, não havia mais o peso dos pecados de todas as eras, não haviam mais guardas ali, a pedra havia sido removida. Só que o corpo estava desaparecido. A minha pergunta para vocês, pessoal, é quem tirou essa pedra? Quem removeu essa pedra? Jesus precisava tirar a pedra para sair, sim ou não? Não, porque se você ver mais para frente no evangelho, você vai ver ele aparecendo no meio dos discípulos, sem abrir porta, talvez atravessando paredes. Então, a pedra não tinha que ser removida para Jesus sair, mas a pedra tinha que ser removida para nós vermos. Jesus estava ali com a pedra removida, gritando para mim e para você: a cela da sua cadeia foi aberta, eu conquistei a morte, você não é mais prisioneiro. Para isso aquela pedra estava removida. Quem moveu essa pedra? Quem quebrou esse selo? Quem era o único digno de quebrar esse selo? Que Roma não pôde conter. Jesus não precisa que ninguém remova essa pedra. Nós que tínhamos que saber que a cela estava aberta. E aí tem anjos lá dentro, você conhece a história. Os anjos falam com as mulheres e aí Lucas 24, 5 e 6, eles vão colocar aqui para vocês. Lucas 24, 5 e 6 diz assim: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Eu vou repetir porque isso é tão forte. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse. Lembrem-se do que ele disse. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Lembrem-se. Ei, mulherada, lembrai-vos. Ei, discípulos, lembrai-vos. Toda vez que eu paro para pensar sobre isso, eu fico indignada. Gente, Jesus falou tantas vezes, ele explicou tantas vezes. Eu fui pesquisar. Pelo menos 4 ou 5 nos evangelhos, ele falou: olha, o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores, vai morrer, mas vai ressuscitar. Não vou dar outro sinal para vocês, a não ser o sinal de Jonas, que ficou 3 dias na barriga do peixe e foi vomitado. Ele explicou tanto. É ou não é? Vocês acham absurdo também ou só eu? Sabe o que acontece? Momento confessando pecado. Lá em casa, se eu tenho que explicar um negócio mais de 2 ou 3 vezes, eu já fico irada. Eu perco a paciência, eu falo: não é possível, eu devo estar falando grego. Eu imagino que Jesus deve ter se sentido assim também, em relação àqueles discípulos. Lembrai-vos. Sabe por quê, gente? Porque, como diz meu amigo Leonardo, a amnésia é sempre um risco para nós.
A amnésia é sempre um risco e é por isso que nós precisamos do evangelho todos os dias da nossa vida. Mulherada, lembrem-se. Sabe, os discípulos esqueceram. As mulheres esqueceram. Mas eles estavam no meio da história, gente. E nós, que conhecemos a história completa, e nós que lemos os últimos capítulos dos evangelhos, e nós que temos o Apocalipse, nós ainda assim esquecemos. Eu sinto o Espírito Santo nessa tarde falando para a gente, lembrem-se da ressurreição. Lembrem-se do poder do Cristo que vive. Lembrem-se que Ele removeu a pedra. Lembrem-se que o inimigo intransponível foi derrotado. Lembrem-se que vocês não precisam mais viver de expectativa no próprio evento. Lembrem-se que a sua vida agora não é mais uma vida de autopreservação. Lembrem-se. Ei, igreja, nós falamos muito pouco do Cristo ressuscitado. Nós falamos muito do Cristo crucificado. Nós falamos até um pouco mais sobre o retorno. Mas sem ressurreição, nada disso faz sentido. Lembrem-se, esse é um lembrete do Espírito para nós nessa tarde. Bom, as mulheres, vêm os anjos, ouvem aquilo que eles tinham para falar e vão contar a notícia. Para quem? Para os homens. Olha aí, homens. E aí, em um dos evangelhos, enquanto as mulheres contam que Jesus tinha ressuscitado, a Escritura fala que para os homens aquilo parecia como um delírio. Achei tão engraçado. Porque às vezes a gente conta umas histórias, né, mulherada, assim ou não? E às vezes os homens falam para a gente, será? Será que é tudo isso? Será que você não entendeu errado? Às vezes o que a gente fala pode parecer um delírio, né? Mas eu entendo aqueles caras, porque assim, o sonho messiânico, a expectativa que eles tinham gerado a respeito do ministério de Jesus, tinha se frustrado. Vocês lembram ali em Emaús como é que estavam aqueles dois? O Messias, gente, era alguém que deveria lutar contra os opressores, lutar contra Roma, vencer o seu inimigo. O Messias deveria purificar o templo de Israel. O Messias devia sentar no trono de Davi. O Messias devia trazer justiça. Mas Jesus, ao invés de vencer Roma, ele parecia ter sido oprimido por Roma. Ao invés dele purificar o templo, ele só encenou uma cena lá com os chicotes, mas não parecia ter alterado muita coisa. Ele não sentou no trono e aparentemente ele não trouxe a justiça que eles esperavam. Então, além de morto, agora ele estava desaparecido. Para aqueles caras falar de ressurreição, isso parecia um delírio. Porque nada fazia sentido. Eu quero falar hoje sobre 4 verdades sobre o Cristo ressuscitado. São 4 verdades, tá? E eu quero que você anote para você não esquecer mais. Tudo bem? Vamos lá? Amém? Vocês estão comigo? Eu sei que está calor, eu sei que vocês estão cansados. Nós vamos tentar manter aqui o foco. Vamos lá. Bom, os anjos dizem para as mulheres, ele não está aqui, ele ressuscitou. E você sabia que os judeus até esperavam uma ressurreição? Não é como se fosse algo novo para eles ouvir falar de ressurreição. Porque os judeus tinham isso sim na sua doutrina, eles esperavam uma ressurreição. Mas era uma ressurreição em larga escala. Era uma ressurreição no último dia, onde os mortos se levantariam para juízo. Então eles já tinham ouvido falar sobre ressurreição. E eu imagino que quando Jesus falava com eles que o Messias iria ressuscitar, talvez eles até pensassem que ele estava fazendo referência a esse fato, a essa expectativa judaica. Ah não, no último dia as pessoas vão ressuscitar. Só que, para corroborar com isso, abre aí em João 11, 24. João 11, 24, a gente vai ler ali sobre a morte de Lázaro. E Jesus está indo ali então para o funeral do seu amigo, a gente já sabe o que ia acontecer, mas quando ele chega, Marta sai correndo em direção a Jesus, e Jesus fala para ela, Marta, o seu irmão vai ressuscitar. Isso é uma boa notícia, o seu irmão vai ressuscitar. E ela diz para ele assim, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia.
Então você percebe aqui que a Marta tinha essa perspectiva do que era a ressurreição. Ela conhecia a doutrina, ela conhecia a perspectiva escatológica da ressurreição. Senhor, ele vai ressuscitar, mas no último dia. Só que o que Marta perdeu de vista, o que aqueles discípulos perderam de vista, é que ressurreição, gente, não é uma doutrina. Ressurreição não é algo que Jesus fez. Ressurreição não é simplesmente um evento que vai acontecer no último dia. Jesus disse: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Marta, se você crê em mim, você vai ver a vida agora, diante dos seus olhos. A primeira coisa que eu quero dizer para você a respeito do Cristo crucificado é que Ele é a própria ressurreição e a vida. Não é um evento, não é algo que Ele faz, Ele é. É quem Ele é. Nós precisamos nos lembrar disso. Ele é a própria ressurreição. Mas o segundo ponto é que o Cristo ressuscitado tem um corpo. Ele tem um corpo. E aí Jesus aparece para essas mulheres, ele aparece para os homens em Emaús, e depois ele aparece no meio dos principais discípulos. E aí Lucas 24:36 vai mostrar para a gente aí, ó. Falavam eles ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Ele falou shalom. Você imagina o cara aparecendo do nada no meio, shalom. Eles, porém, ficaram assustados, óbvio, e com medo. Agora, presta atenção nessa última frase. Pois pensavam que estavam vendo um espírito. Gente, eles pensaram que era um espírito. Pedro, Tiago, João no barquinho, todos pensaram que era um espírito. Eu gosto de algo que o Igor Miguel fala. O Igor Miguel é um teólogo e pastor que eu sempre escuto. Eu ouvi ele falando isso uma vez e não esqueci mais. Ele disse assim: você sabia que existe muito crente espírita? Pois é, até os discípulos aqui estavam achando que era um espírito. Tem muito crente espírita, gente. Tem muita gente que pensa que Jesus ressuscitado é uma aura iluminada. Ele é uma entidade etérea, radiante. Ele tem uma forma que parece humana, mas não é humana. Ei, deixa eu te falar. Jesus não é um espírito. Ele ressuscitou e ele tem um corpo. Toca no seu braço aí. Ele tem um corpo. Como você tem, como eu tenho. É claro que a natureza desse corpo ressurreto é um corpo glorificado, mas ainda assim é um corpo. Ele não é um espírito, ele não é uma força, ele não é uma energia. Ele é um homem. Você sabia que agora mesmo no trono do universo existe um homem, um judeu de 33 anos, aguardando seus inimigos serem colocados como estrado dos seus pés. E esse homem com um corpo, um dia vai rasgar as nuvens e vai descer para governar em Jerusalém. Você sabia disso? Essa é a boa notícia, meu irmão. Ele tem um corpo. Ele vira para os seus discípulos que estão achando que ele é um espírito e fala assim: vejam as minhas mãos, olhem para os meus pés, sou eu mesmo, toquem em mim. Jesus é tocável, Jesus é acessível. É por isso que João falou aquilo que nós vimos, ouvimos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Jesus disse: por acaso um espírito tem carne e ossos? Eu estou falando para você que tem carne e osso na Trindade. Agora, na dança da Trindade, na pericorese da Trindade, tem um ser humano, Jesus Cristo, o Messias vencedor. Oh, ele é santo. E ele tem um corpo. Oh, Senhor. A visão romana, o romanismo, a Igreja Católica, trouxe bastante para a gente dessa figura do Cristo crucificado. Muitas pessoas aqui, se eu pedir para você fechar os olhos e imaginar Jesus, a primeira imagem que vem na sua cabeça é um crucifixo. É Jesus ali com a coroa de espinhos. É Jesus ali sangrando nos seus cravos. É Jesus ali tampando as suas partes íntimas. Gente, aquele foi Jesus, sim. Ele foi crucificado, ele sofreu, ele foi imolado. Mas aquilo não representa mais o nosso Senhor. O nosso Senhor está vivo.
Ele vive e reina para sempre. Ele não é mais um bebê na manjedoura. Ele não é mais um homem pregado na cruz. Ele morreu, mas ele ressuscitou e não vai ficar no céu para sempre. Você está entendendo o que você canta agora? Esse é o poder do Cristo vivo. Aleluia. É claro que esse corpo tem uma natureza glorificada, como eu disse. Mas se você continuar o texto, você vai ver ele pegando peixe e comendo. Você vai ver ele falando, coloca as mãos aqui nos meus dedos, do meu lado, toque em mim. Eu sou acessível. Primeiro, ele é a própria ressurreição. Segundo, ele tem um corpo. Terceiro, anota aí. O Cristo ressuscitado é a inauguração da nova criação de Deus, bem no meio da velha. Vou deixar você anotar aí. O Cristo ressuscitado é a inauguração da nova criação, bem no meio da antiga. O salário do pecado é a morte. Então, gente, a antiga ordem estava condenada. Se Deus é santo, 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 não tinha como ele habitar no nosso meio enquanto tivesse pecado aqui. Isso quer dizer que a antiga ordem estava fadada ao fracasso, estava condenada. Havia um inimigo para todos nós que era intransponível, inexorável, invencível, imbatível, se chamava morte. Olha só o que está escrito em Romanos 15, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Essa era a nossa sentença. Mas sabe o que Satanás não sabia? Sabe o que os discípulos não tinham entendido e que a gente sabe hoje? Que Deus, antes da fundação do mundo, Deus fez uma aliança com Deus. Ele jurou por Ele mesmo que Ele restauraria todas as coisas. Deus fez o plano e o Filho falou, deixa que eu desço, eu vou garantir Ele. O Espírito falou, eu selo. E o acordo foi feito. Deus prometeu, eu vou restaurar essa criação. Eu vou fazer as coisas de novo. Ah, Senhor, abre os nossos olhos. E se tem uma coisa que a gente pode ter certeza, presta atenção nisso, é que se Deus promete, meu irmão, se Deus faz uma aliança, Ele não quebra. Tudo que Ele prometeu vai se cumprir. Porque Ele é fiel e mesmo que nós não venhamos a ser fiéis, Ele não pode negar sua própria natureza. Deus fez uma aliança chamada Aliança da Redenção. E Ele decidiu, antes da fundação do mundo, restaurar todas as coisas. O apóstolo Paulo vai dizer assim em 1 Coríntios 2,7. Existe uma sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. O apóstolo Pedro vai dizer que o Cordeiro foi imolado antes do mundo ser criado. A nossa salvação já estava garantida. Jesus não é uma nova religião. Ouça isso. Ele não é uma nova religião. Ele não é uma nova ética. Ele não é só um homem brilhante, um sábio, um mestre inteligente. Não. Jesus é a inauguração da nova criação de Deus. N.T. Wright coloca desse jeito, e eu acho maravilhoso isso que ele fala. É que o mundo poderia lidar com um Jesus que seria uma pessoa iluminada, um mestre brilhante, uma ideia no coração dos discípulos, mas o mundo não consegue lidar com um Jesus que saiu do sepulcro e inaugurou a nova ordem no meio da velha. Esse é o nosso Cristo ressuscitado. Nele nós não somos mais filhos de Adão e por isso não estamos mais sujeitos ao mesmo castigo de Adão. A boa notícia do Evangelho é essa, meu irmão. Deus está fazendo nova todas as coisas. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Ah, eu celebro toda vez que eu leio o Apocalipse no seu final. E Jesus diz, está feito. Está feito. Ele está fazendo novas todas as coisas. Sabe qual é o problema? É que geralmente quando a gente prega metade do Evangelho. A gente fala assim, ó, você era pecador, você era inimigo de Deus, Deus mandou o seu filho para morrer por você e agora você é salvo. Amém? É isso que você ouve, sim ou não? Vamos aumentar essa notícia? Vamos contar ela completamente?
Sim, você era pecador. Sim, você era inimigo de Deus. Mas Ele mandou o Filho unigênito dEle para morrer no seu lugar, para te fazer filho de Deus. A morte não pôde vencê-lo. Ao terceiro dia, Ele venceu a morte que eu e você nunca daríamos conta de vencer. E Ele ascendeu aos céus, está à destra de Deus, aguardando os inimigos serem colocados no seu lugar. Ele rasgará os céus e descerá, e então Ele reinará para sempre. Ele entregará o reino na mão do seu Pai, e nós reinaremos com Deus e o seu Cristo para sempre. E então não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais dor. Ele será a própria luz, não será mais necessário o sol, o mar não existirá mais, e Deus será tudo em todos. Ele ressuscitou. Essa é a boa notícia de Deus. Nunca mais esqueça disso, nunca mais. Nós não somos salvos apenas na morte de Cristo, mas na sua ressurreição. Se a nossa esperança em Cristo, 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo se limita só a essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Você precisa da cruz, meu irmão, para cuidar do seu passado, mas você precisa da ressurreição para garantir o seu futuro. Eu vou repetir, nós precisamos da crucificação para cuidar do nosso passado, mas da ressurreição para garantir o nosso futuro. Aleluia. Quarto e último ponto. Você anotou aí? Ele é a própria ressurreição. Ele tem um corpo. Ele é a inauguração da nova criação no meio da velha. E por último, o Cristo ressurreto nos faz viver como gente ressuscitada hoje. Diga assim comigo, hoje. Não é só amanhã, não é só na eternidade, você vive como gente ressuscitada hoje. Jesus disse, a vida eterna é essa, que conheçam a ti. Quem está em Cristo já começou a viver a vida eterna. Quem está em Cristo já deve viver uma vida ressuscitada. 1 Coríntios 15, 55, a Bíblia diz assim, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Meu irmão, como é que nós podemos ter um culto morto quando nós temos um Cristo vivo? Onde está, ó morte, a tua coroa? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória. Aguilhão, gente, é como se fosse um ferrão, para explicar de modo grosseiro. Um ferrão de uma abelha. A morte era como essa abelha, e o perigo de uma abelha está na ferroada, sim ou não? Agora, imagina comigo, a morte era como essa abelha com ferrão que tinha o direito de pousar em nós, nos ferir e nos matar para sempre. Sabe o que Jesus fez? Ele arrancou o ferrão da abelha. E embora a abelha ainda está zunindo no nosso ouvido, ela não pode mais nos ferir para sempre. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Ah, Senhor, obrigado. Ele fez o que nós nunca poderíamos fazer. Ah, Senhor. Eu fico sempre me perguntando como é que é possível homens como aqueles discípulos que estavam trancados numa casa, morrendo de medo dos romanos, morrendo de medo dos líderes religiosos. Como é que pode aqueles caras, logo depois no livro de Atos, estarem proclamando em todos os lugares que Jesus ressuscitou, que Ele era Senhor, que Ele era, na verdade, o verdadeiro Senhor, porque Roma queria ter outros senhores. Como é que pode aqueles caras medrosos terem se tornado tão ousados? Foi porque em Atos 2, gente, enquanto eles estavam reunidos, numa reunião talvez como essa, orando, buscando o Senhor, Jesus mandou aquele que Ele tinha prometido. Jesus enviou o seu Espírito, o Espírito que ressuscitou Ele dos mortos, o Espírito Santo. Ele veio naquele dia como línguas repartidas de fogo, e Ele encheu aqueles homens de forma como
para que eles pudessem agora ser testemunhas. Todos que recebem o Espírito Santo são testemunhas, não só da morte, mas da ressurreição de Cristo. E por isso podem anunciar, podem ser perseguidos, podem até ser mortos, porque a morte não reinará para sempre. Ao soar da última trombeta, os mortos levantarão. Ah, meu irmão, eu estou dizendo para você que esse túmulo não pode te prender para sempre. Se ele levantou, nós vamos levantar também. Oh. Esse fogo caiu sobre os discípulos. E eles foram empoderados para testemunhar sobre a ressurreição. Não só com palavras persuasivas, não só com doutrina correta, não só com boa teologia, e isso é muito importante. Mas eles receberam ali os dons do Espírito. Eles receberam ferramentas espirituais. Eles pregavam e agora tinham confirmação da pregação, com a presença e o testemunho do Espírito, curando, libertando, operando sinais, maravilhas, dando novas línguas às pessoas. Esse é o resultado de quando esse Cristo ressuscitado libera o Espírito dele sobre a sua igreja. Há um fogo, gente, disponível para nós. Tem um fogo que cai sobre nós quando nós cremos, compreendemos essa medida do Espírito da ressurreição. E esse fogo que cai dissipa todo medo. Porque o medo, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é o sentimento. O medo é um espírito. E no Espírito de Deus, esse tirano, esse mentiroso desse medo é mandado embora. E agora é dado a nós um espírito de ousadia, de poder, de amor, de equilíbrio. É esse espírito que quer vir sobre nós. Meus irmãos, vamos ser sinceros. Se o Cristo ressuscitado nos faz viver como gente ressurreta hoje, gente que já opera na nova era, na nova criação, mesmo no meio da antiga, nós temos vivido isso? Vamos ser sinceros. Quando foi a última vez que você viu na sua igreja manifestar demônio? É impressão minha ou diminuiu? Será que os demônios estão ficando mudos? Quando foi a última vez que nós vimos um cadeirante sair da cadeira de rodas e andar? Quando foi a última vez que você impôs as mãos sobre a cabeça de alguém com dor de cabeça e a dor foi embora? Tem mais para nós. É muito importante nós termos essa doutrina, é muito importante nós termos um bom ensino, mas tem mais, irmãos. Tem mais, irmãos. E um desespero tem que encher o nosso coração, porque nós não podemos nos conformar com um culto bom. Não é isso que o Brasil precisa. Não é isso que as pessoas que estão morrendo lá fora precisam. Elas precisam de salvação. Elas precisam de uma igreja cheia de poder. Ah, Senhor, coloca em nós um santo desespero, Senhor. Ah, Deus, coloca em nós um desespero, Senhor. Eu oro, Senhor, pelos inconformados, Senhor. Aqueles que não estão satisfeitos, Jesus. Oh, Deus. Esse fogo está disponível para nós. Por que não hoje? Por que não agora? Eu vou concluir, eu nem vou terminar. Eu vou terminar com aquilo que Jesus disse para Tomé. Tomé incrédulo. E posso te falar, a única coisa que impede o Espírito de fazer mais no nosso meio é a nossa falta de fé. Porque Jesus disse que o que nós pedimos ao Pai crendo seria feito. Tomé estava lá, os caras falaram, Jesus apareceu aqui ressuscitado. Ele, tá bom. Se eu não colocar as mãos nas feridas dele, do lado dele, jamais acreditarei. O Espírito Santo hoje está querendo distribuir uma medida nova de fé aqui.
A fé é um dom. A fé é um dom. E o Espírito diz: busque com zelo os melhores dons e será dado. 8 dias depois daquela primeira aparição, Jesus se põe no meio deles novamente. E ele chega e ele nem fala com ninguém. Ele já chega falando assim: Tomé, coloca as mãos aqui. Põe as mãos nas minhas feridas, nas minhas chagas. Põe a mão aqui do meu lado. Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Então Tomé fala: Senhor meu e Deus meu. E Jesus vira para ele e fala assim: Tomé, você creu porque você viu. Tem um tipo de gente que é mais feliz que você. Tem um tipo de gente que é mais abençoada que você. Tem um tipo de gente que eu tenho algo para liberar sobre eles. São aqueles que não viram, mas creram. É você, meu irmão. Esse é você. Oh Deus, fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar agora por enchimento do Espírito. Nós vamos orar agora por batismo no Espírito Santo. Nós vamos orar agora por dons. E eu quero agora que você empenhe toda a sua fé. Você veio aqui para isso, meu irmão. De verdade, culto bom você tem lá na sua igreja. Você liga no YouTube e assiste gente muito melhor. Vamos nos unir agora em oração. Vamos buscar a face do Senhor juntos, amém?